Olá, farmacêuticos! Você sabe exatamente como fazer o processo de terapêutica farmacológica de pacientes com dor menstrual, com dismenorreia primária? Dá uma olhada no material que eu preparei para vocês aqui. Você vai aprender muito e você vai aprender quantos dias é necessária a utilização de ARNIS para controlar e para melhorar o quadro clínico de dismenorreia primária. Presta atenção aí. Primeiro vamos entender o seguinte, tá? O que é dismenorreia primária? É uma dor menstrual que está relacionada a alterações do processo inflamatório da cavidade uterina durante o processo da menstruação, que atinge uma grande quantidade de mulheres. A gente estima que em torno de 50% das mulheres em idade reprodutiva sofrem com cólica menstrual, principalmente aí no início, dessa idade reprodutiva, as adolescentes, adultas, jovens, e 10% dessas mulheres sofrem com muita intensidade, inclusive com dificuldade de desenvolver as atividades do dia a dia, com dificuldade de conseguir, por exemplo, fazer as coisas, as tarefas do dia a dia, o trabalho do dia a dia. Então, realmente incomoda, realmente causa uma alteração e um dano muito grande para essa paciente. Os sinais e sintomas normalmente são sintomas relacionados à dor abdominal, mas normalmente acontece no início, logo em seguida da primeira menstruação, quer dizer, 6 meses a 12 meses, na maioria das mulheres, ela pode apresentar essas alterações como cólica menstrual, tá? O que pode ser algum fator que está relacionado a um fator maior de risco para desenvolvimento de dismenorreia primária, Histórico familiar de outras mulheres da família que apresentam esse quadro clínico, a mulher que é fumante também apresenta essas alterações ou tem um risco maior de ter essas complicações, A menstruação prolongada com fluxo mais intenso, tá? E quando ela tem uma menstruação muito, logo no início, da idade ativa e sexualmente ativa, no processo menstrual em si, com uma idade muito precoce. Então, se ela tem uma faixa etária mais precoce, iniciou a menstruação muito precoce, pode ser um fator de risco para desenvolver o quadro de dismenorreia primária, ok? Nesse caso, dismenorreia primária está relacionada a dores, a cólica na região inferior do abdômen durante a menstruação, sem ausência de lesões orgânicas. Nós não estamos falando aqui de quadros que estão associados a endometriose, a mioma ou outras complicações. São alterações aqui sem lesões orgânicas, tá? Normalmente começa durante a adolescência e na maioria das vezes nas mulheres fica menos intensa com o avançar da idade ou após a primeira ou após uma gestação, tá? Ela é mais comum que a dismenorreia secundária, já que a dismenorreia secundária está relacionada a lesões orgânicas, como a endometriose, miomas e outras alterações, ok? Vou explicar um pouquinho da patofisiologia, só para a gente entender melhor como funciona. Está relacionado ao processo de produção de prostaglandinas. As prostaglandinas geram um processo inflamatório na cavidade uterina, aumentando essa atividade inflamatória. Vai ter a descamação do útero em si, fazendo com que tenha o processo de sangramento, mas essa atividade das prostaglandinas e o excesso dessas prostaglandinas, elas podem causar aumento na contração com muita intensidade da cavidade uterina, causando aumento do tônus, da contração e resultando em dor. Então esse processo de contração, aumento do tônus, modificação do funcionamento da cavidade uterina pode resultar em dor. E o excesso de prostaglandinas pode também fazer a paciente cursar um quadro de náusea, vômito, diarreia ou outras alterações devido ao estímulo do sistema gastrointestinal causado pelas prostaglandinas. Inclusive cefaleia está associada também a esse período, a esse processo, ok? Vamos lá, os sinais e sintomas, para depois a gente falar sobre a questão da terapêutica, tá? Primeiro episódio, geralmente de 6 a 12 meses após a primeira menstruação. A dor inicia 1 a 2 dias antes, ou o processo de dor antes do fluxo menstrual, antes do sangramento, e reduz de forma gradual dentro de 12 a 72 horas. Isso é importantíssimo, vamos entender. A dor inicia 2 dias antes do início do sangramento, e normalmente, na maioria das mulheres, elas permanecem por 12 a 72 horas, até 3 dias durante o sangramento. Então isso é um detalhe extremamente importante quando a gente fala ali da terapêutica. Pode ocorrer a maioria das mulheres em todos os ciclos menstruais, ok? Geralmente a dor é incólica, de forma mais intensa, intermitente, e pode também estar relacionada a uma dor mais maçante contínua, ok? Uma dor mais prolongada. Tá? Geralmente é restrita à região do abdômen sem outras alterações. Abdômen suprapúbica não tem outras alterações em outras regiões, não tem, por exemplo,
ardência urinar, que pode estar relacionada à infecção urinária, não tem cólicas intestinais, são cólicas relacionadas a uma área específica que está relacionada à restrita região do abdômen e à região suprapúbica. Em algumas mulheres pode ter dor lombar, tem que tomar cuidado com o negócio da dor lombar porque pode confundir com infecções, por exemplo, quadro clínico de infecção urinária, que também apresenta o quadro de dor lombar. Então, em algumas situações, pielonefrite ou até cistites podem ter dor lombar. Então, tomar um pouco de cuidado para não confundir achando que é uma coisa e a paciente está passando por um quadro de infecção que precisa ser tratado, ok? A intensidade da dor é moderada a severa, então a intensidade normalmente é uma dor mais forte, mais intensa e pode estar acompanhada de náusea, diarreia, fadiga, cefaleia ou mal-estar devido à produção de próstatas glandinas. Essas próstatas glandinas geram essas alterações que a paciente pode estar apresentando, tá? Vamos lá, eu falei para vocês que a dor tem uma característica, ela pode começar 2 dias antes do sangramento e perdurar, né, durar por mais 3 dias aí durante o sangramento. Então, quando a gente fala no uso de AINES, aqui está uma recomendação bem legal para vocês, lembrem disso, o uso de AINES ele deve ser tomado durante as 24 horas a 48 horas antes do início do sangramento, então 2 dias antes do início do sangramento, as mulheres que têm um ciclo menstrual regular, recomenda que se faça o uso dessa medicação do AINE, tá? Antes do sangramento, 2 dias antes, começa a tomar e mais ou menos por 2 a 3 dias durante o sangramento, essa paciente vai continuar tomando esse AINE, ok? Então ela vai ter o AINE que vai ser utilizado por ela, que tem uma resposta terapêutica mais adequada, a gente tem uma série de fármacos aí, mas lembra dessa recomendação que é bem legal, que pode ajudar muito no controle dessa dor da paciente. 2 dias antes do início do sangramento começa a tomar o AINE, dura mais 3 dias, então são 5 dias de tratamento com AINE, melhorando a dor do paciente, reduzindo o fluxo também da menstruação, isso pode diminuir o fluxo sanguíneo, melhorar um pouco esse processo e principalmente amenizar a dor dessa paciente. Então, recomendação, lembra disso quando você for orientar, falar para a sua paciente, fazer a consulta farmacêutica, lembra dessa orientação. E eu coloquei mais uma informação aqui para vocês que está bem legal, o que pode agravar essas situações, tá? Então, tem várias situações clínicas que podem causar, né, agravamento do quadro de dor, mas eu coloquei uma lista de fármacos para vocês, tá todos eles aqui, vocês podem depois observar, tirar um print da tela, guardar. Essa lista de fármacos envolvem aí desde antidepressivos, medicamentos que são utilizados como doxaciclina, que é antimicrobiano, hormônios em algumas situações podem causar essas alterações, corticóide como a mometazona, sibutramina, que é um medicamento para emagrecer, outros fármacos aí à base de hormônios ou outras substâncias que têm ação sobre o sistema nervoso central, como a olanzapina, por exemplo, que é um antipsicótico, e alguns fármacos que podem levar a uma piora. Nós não temos exatamente o mecanismo de todos no processo de piora desse quadro clínico, mas esses são fatores ou esses são fármacos que podem talvez agravar esse processo de dismenorreia. Então lembrem-se sempre disso, a gente tem uma lista de fármacos que podem talvez a paciente esteja utilizando essas drogas e ela pode estar piorando devido à ação desses fármacos, ok? Uma lista bastante longa com vários medicamentos, citalopram, bupropiona, a fluvoxamina, fluoxetina, que são alguns deles antidepressivos, mometazona aqui também utilizando, a olanzapina, progesterona, sibutramina, outros fármacos, o panciclovir, que é um fármaco antiviral, também podem causar essas alterações, ok? Então, bastante informação legal, fica acompanhando a gente aí que tem mais coisas que a gente vai liberar para vocês, mais informação legal, sempre a gente está passando informações bacanas sobre a terapêutica farmacológica, a consulta farmacêutica e o processo de avaliação clínica do seu paciente. Até mais!